Um oferecimento curso de teologia da Rádio Melodia. Aprendendo mais de Deus. Acesse cursosmelodia.com.br. Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa o nosso debate. O Debate Melodia nesta manhã maravilhosa de quarta-feira, dia 31 de junho de 2019. Estamos nos despedindo de julho. Julho foi embora. A partir de amanhã, um novo mês, o mês 8. Amanhã já começa agosto, minha gente. Mas e você, claro, participando aqui com a gente efetivamente através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, mandando pra gente aí mensagem de texto, participando aqui do nosso debate nesta manhã. Pesquisa do dia. Olha a pesquisa perguntando o que fazer quando se decepciona na igreja local, hein? Você sabe o que fazer? Mas como? Bom, esse é o tema de hoje, aqui da nossa pesquisa do dia. O destaque também do nosso debate nesta manhã. Quando a Melodia tem a honra, o prazer de receber pra gente discutir aqui este assunto, o pastor Roberto Inácio, da Assembleia de Deus Filadélfia, o pastor Walter Miranda, do Ministério da Obra da Restauração de Tudo, em Jardim Alcântara, São Gonçalo, o pastor Josué Valandro Júnior, da Igreja Batista Atitude, na Barra da Tijuca, e o bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil. Nós vamos começar, então, o nosso debate orando, e o pastor Roberto Inácio vai estar orando, abrindo o nosso debate. Senhor, mais uma vez, dependemos de Ti. Nos colocamos na Tua presença, agradecidos por estarmos aqui para responder a esses milhares de ouvintes e comunicar a Deus algo especial vindo da Tua parte, para abençoar o Teu povo, mediante esse tema tão importante. Abençoa Teu Filho que nos conduz, cada debatedor, abençoa a diretoria da Rádio Melodia, que a Tua bênção seja sobre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia. Pois é, hoje nós vamos tocar neste assunto. O que fazer quando se decepciona na igreja local? Sai de lá? Acerta? Estamos falando agora, neste exato momento, para este planeta de audiência e um sem número de pessoas vivenciando exatamente o tema de hoje. Pessoas aborrecidas, pessoas decepcionadas, pessoas que eram participantes efetivas no corpo da igreja, no trabalho da igreja, e hoje chamadas de, até mesmo desigrejadas. O tema de hoje vai passar exatamente por esse viés. E o que fazer? Resolve lá? Sai de lá? Como é que faz? O que fazer? Você sabe o que fazer? Bom, vamos para o debate, gente. A honra de receber nesta quarta-feira. Ele está sempre com a gente às segundas, mas hoje deslocado, foi convocado hoje para quarta. E da importância desse nosso debate, que é a honra de receber meu querido bispo Davi Gualberto. Meu irmão, bom dia. Bom dia, meu irmão, meu amigo, meu companheiro, pastor Leal do Carmo. Fui presenteado essa semana em poder estar aqui quarta-feira, rever meus amigos, pastor Valando, pastor Walter, pastor Roberto Inácio. Que bom estarmos juntos aqui nessa manhã. Eliel, quando a gente trata desse assunto aqui, eu sempre digo que a igreja ela tem duas faces. A igreja ela é um organismo, e por ser um organismo, a igreja é viva, indefectível, ela é poderosa, ela é maravilhosa, mas também a igreja é uma organização. E por ser organização, ela tem estatuto, tem regimento interno, tem líderes, tem regras, tem gente. E aonde tem gente, a possibilidade de haver rupturas, arranhões, embates, decepções é muito grande. Porque o ser humano, nós somos realmente, de fato, complicados, né? E a Bíblia, eu acho maravilhosa a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus e deve ser o nosso guia de regra, fé e prática. Ela já prevendo esta situação,
nós vamos encontrar nos textos bíblicos fartos alertas contra estas questões. A carta, por exemplo, de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, Romanos 12, lá a partir do versículo 5, a carta aos Filipenses, que carta linda sobre questão de relacionamentos, a carta de João, as epístolas de João. João chega ao ápice de dizer que quem ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso e é filho do diabo. Então, todas esses alertas da palavra de Deus é no sentido de fazer com que nós tenhamos, dentro do contexto da igreja, o melhor ambiente possível, o melhor ambiente de relacionamento possível. Porém, as decepções podem acontecer. Você pode se decepcionar com um líder autoritário, com um líder violentador, castrador, mentiroso. Você pode se violentar ou se decepcionar com não poder ter conseguido exercer o seu ministério como você poderia. Você pode se decepcionar com pessoas que você confiou, às vezes confiou segredos da tua alma, e estes segredos acabaram se tornando públicos. Então existem várias questões pelas quais nós podemos nos decepcionar de fato na igreja. Então os ouvintes que hoje estão passando por essa situação possivelmente têm as suas razões, e eu tenho certeza que o debate de hoje vai contribuir para ajudá-los a vencer essas barreiras e continuar participando dessa igreja de Cristo, que é uma coisa mais linda da face da terra. Muito bem, meu querido pastor Josué Valandro Júnior, nesta manhã também com a gente aqui no nosso debate. Bem-vindo, aqui é a sua casa sempre, bom tê-lo aqui, meu querido. Prazer estar aqui, chegando numa viagemzinha a São Raimundo Nonato, Eita, Piauí, olha aí, o sertão, boa, Piauí. Muito bom. E feliz da vida de estar aqui com esse timaço, né? Bem, eu estava pensando, enquanto o bispo falava, de uma situação muito inteligente que aconteceu entre Judá e Tamar. Judá era do povo de Deus, Tamar não era. Judá, que era o crente, né? Era o cristão, e Tamar era uma gentia, era de uma linhagem ímpia, vamos dizer assim. E ela engana o seu sogro e engravida dele, porque o seu sogro a enganou várias vezes. E a partir daí ela vai realizar o sonho dela. Ela só quer ser mãe. Ela só não quer mais ser chamada de amaldiçoada por não ter filho. E já tinha 2 maridos dela sido mortos, né? E ela levando a fama. E quem eram ruins eram os filhos de Judá. E ele fala assim, quando ele fica sabendo que ela está grávida: peguem-na, acabem com ela, tragam, vão queimar viva. E ela poderia entrar num processo de briga, de guerrilha, e ela fala assim, diga para ele, para o Judá, pode me queimar, mas antes de me queimar, diga para o Judá que o pai do meu filho é o dono desses utensílios aqui, alguns utensílios que ele tinha dado para ela em troca de sexo. Ela não diz que ele está errado, ela não fala para todo mundo que ele é um hipócrita, que está acusando os outros, mas que ele mesmo não tem vida. Ela não fala nada, ela manda assim aquela reflexão para ele. E é bonito demais quando Judá vê aquelas coisas, ele diz assim: ela é mais justa do que eu. Ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá. Então, uma palavra branda, uma palavra inteligente, uma oportunidade de reflexão, mudou tudo. O homem queria queimá-la viva, agora diz que ela é mais justa do que ele. E aí o Judá traz, nunca mais toca nela como mulher, porque ela, na verdade, ela é uma nora, e ele cuida dela, e fruto do filho, o filho deles entra na linhagem de Jesus. Você vê que quando a palavra de conciliação acontece, quando a palavra de bondade acontece, o caminho de Jesus está feito, o caminho da promessa está feito. Então, quando a pessoa fala que a igreja está com problema, ele se aborrece e ele fala: vou largar a igreja e vou falar mal. Isso é de uma criancice tão grande. Isso, olha só, tudo que eu falo com uma boca, né,
eu recebo de volta. Eu recebo. A minha comunicação, ela é mais forte para dentro que para fora. Tudo que eu jogo para fora, entra aqui. Se for olhar fisicamente, sai por uma boca, entra por 2 ouvidos. Então, quando eu tenho essa postura de abominação à igreja, revolta com a igreja, porque alguma coisa não foi bem feita na igreja, eu estou sendo extremamente antiético, desrespeitoso e até mesmo alienado, porque problema tem dentro da casa da gente. Ué, se toda vez que eu não concordo com a minha mulher, eu for sair de casa, eu não paro em casa. Se toda vez que eu não gostei de uma atitude de um filho meu, eu botar ele para fora de casa, ninguém fica com o filho mais em casa. Ninguém vai ficar com o filho em casa. Se toda vez que uma pessoa falar uma coisa que eu não gosto no meu emprego, eu sair daquele emprego, ninguém para em emprego nenhum. Agora você engole sapo em tudo quanto é lugar, engole sapo no trabalho, engole sapo no campo de futebol, engole sapo lá na pelada, só não quer engolir sapo na igreja. Acorda. Só não quer engolir sapo na igreja. Não, tem que engolir sapo sim e ajudar teu irmão a crescer com o teu perdão, com o teu amor, com a tua dignidade. Pastor Walter Miranda, bom também tê-lo aqui nesta manhã. Bom dia, meu pastor. Bom dia, na graça e na paz do Senhor, pastor Eliel, os demais pastores aqui, homens de Deus e toda a audiência Melodia, né? Onde está o homem, está o problema. O problema está na igreja, está na faculdade, na universidade, nos lares. E é engraçado o que o pastor falou aí, é que eu estava no meu pensamento aqui. O camarada trabalha, leva carão lá do patrão, tem problema lá com A, com B e não pede demissão. E continua ali. E o que ele faz? Ele chega na igreja e faz o quê? Pastor, eu estou com um problema lá no meu trabalho. Ora por mim, porque eu estou sendo perseguido pelo meu patrão. Eu falo isso porque aconteceu já no meu rebanho, deve acontecer de vocês também, onde não acontece. Porque eu tenho um colega lá que ele está com antipatia. O cara não chega assim, eu quero ir embora porque não suporto. O cara suporta tudo. Não é? É um crente. Claro que nós somos servos de Deus, temos outra natureza, mas carne continua carne, com seus desejos, com seus impulsos. E o que é preciso de cada um de nós é um pouco mais de... E pior ainda, é que nós usamos certas passagens bíblicas, Paulo e Silas, o caso lá de Abraão, Ló, o texto de Amós, se andarão 2 juntos se não estiverem de acordo. Usamos um monte de texto bíblico para justificar a nossa saída daqui para congregar lá. Estava tudo bem. Essa igreja é uma bênção, o pastor era uma bênção. Eu passei por um problema, né? O membro da igreja. Lá na igreja, Deus alegrava a igreja. Eu nem sabia que ele era batizado com o Espírito Santo. Ele lá começa a falar em línguas estranhas. Até me assustei, né? Ele começou a ficar fraco. Aí conversei com ele com a esposa, eu e a irmã Eliana. Ele abriu, falou mesmo, pastor Walter, nunca senti nada aqui. Aí eu digo, você nunca sentiu nada? E aquele treme-treme que você estava lá na hora do culto, lá falando em língua estranha? Que treme-treme era aquele? Porque as pessoas são incoerentes, tá entendendo? Quando elas querem sair, não tem motivo, elas arranjam um motivo, nem que seja mentiroso, para justificar a atitude dela. Então tem um probleminha com o pastor e sai e ainda joga a culpa em cima de A ou de B, pelo problema que ela está enfrentando. Eu acho que a gente suportai-vos uns aos outros. Não está escrito? Paulo falou, deixou escrito para nós. Mas eu sei que cada um tem uma natureza, tem pessoa que é fraca. Mas como é que ela é fraca na igreja, não é fraca lá no trabalho? Mas ele é muito fraco. É forte lá no trabalho, é para suportar A e B. Mas na igreja é fraco, não tem condições de suportar o irmão ou outro irmão. O que faz? Sai fora. Eu acho que esse é um meio barato. Eu me lembro do tempo de adolescente, estava vendo um problema aí, membro de uma igreja, tinha uns 220 membros mais ou menos. Aí começou a haver uma fofocada na igreja. Aí o meu pastor era George Thompson, um homem de Deus, né? E aí, o que um grupo resolveu? O nosso pastor está sofrendo muito. Juntou um grupo de uns 30 irmãos e foram conversar com o pastor. Pastor,
nós queremos, e eu fui junto também, pastor, nós queremos ajudar o senhor, estamos vendo que está havendo problema, os cultos não estão bons, tem uma turma de fofoqueira aqui trazendo problema, e queremos, o senhor permite de nós nos reunirmos nos lares com objetivo, o senhor não ficar pensando que estamos fazendo levante também, não, sabe que aquilo ajudou? Aquele grupo caiu, nós nos reunimos só para orar para Deus libertar esse espírito de fofoca que estava demais mesmo. Olha, Deus deu vitória, não precisou ninguém. Vou sair daqui porque aqui tem fofoca, vou sair daqui porque aqui tem problema. E Deus deu vitória, porque aquele grupo que começou com 30 contaminou outros e outros também entraram e Deus deu vitória ao nosso pastor que estava gemendo muito. Eu acho que esse é o caminho, não é? Esse é o caminho de um ajudar o outro para resolver o problema. Claro, tem gente fraquíssima, ela tem uma personalidade, um estado emocional muito sensível e o caminho melhor para ela é esse. Mas quando a pessoa começa com essa atitude, ela dá sinal, a igreja percebe, o pastor percebe. O que vai fazer? Se aproxima desse que está assim para tentar ajudá-lo. Tem gente que não quer ajuda em hipótese alguma. Ele quer sair mesmo, ele está com ojeriza ao irmão. Eu não entendo isso, o camarada está com ojeriza. Não, eu quero distância dele, eu não aguento ficar aqui, eu tenho que ir para outro lugar. A pessoa sai, mas o problema vai com ela. O problema não fica ali, vai com ela. Então eu acho que isso poderia ser resolvido e deve ser resolvido de outra maneira se nós visarmos as Escrituras Sagradas, que Deus quer o melhor para cada igreja local. Pastor Roberto Inácio, bom também tê-lo aqui, meu pastor, nesta manhã, para a gente enfrentar aqui este assunto. Bom dia. Bom dia, pastor Eliel, bom dia essa mesa de homens de Deus, bom dia a você que nos dá prazer, alegria da sua audiência nessa manhã. O tema é atualíssimo porque faz parte do dia a dia do povo de Deus. E você começou muito bem, dizendo que em função das decepções há um grupo muito grande aí de desigrejados, não é? Pastor Bispo Gualberto, ele começou muito bem sua fala e cada um dos demais companheiros aqui completaram. E eu creio que nós já temos aí alguma coisa sobre esse tema. A decepção, ela é inerente do ser humano. Eu estava olhando esse tema e pensando comigo mesmo, não é? A gente está falando de decepção, decepcionar-se com alguém. Mas muitas vezes nós que cobramos a decepção de alguém, ou falamos da decepção de alguém, também, de outro modo, estamos decepcionando outros. Que é muito comum do ser humano sempre jogar a culpa no outro. Isso vem de onde? Isso vem do Éden. Não é? Quando Deus chegou ali, Adão, o que houve? Não, foi a mulher. Ô mulher, o que houve? Foi a serpente. E se Deus perguntasse à serpente o que houve, ela falava, olha, foi alguém, e desse alguém Deus estava inquirindo até hoje. Porque, na verdade, né, o que está faltando é o seguinte, a gente assumir, como diz a Bíblia, de que se queixa o homem. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Eu não quero nem tomar a palavra pecado, mas a sua própria natureza, sua própria, não é? Tudo aquilo que a gente fala, que a gente conduz a nossa vida. A decepção é uma frustração, uma esperança que não se concretiza, enfim. Aí a gente parte para um princípio, pastor Eliel, muito interessante. Eu olhando para esse tema ontem, me veio ao coração um versículo de Mateus 7,12, que eu aprendi isso quando entrei no seminário no ano de 72, por aí, 71. Eu lembro que tínhamos uma professora, foi o primeiro texto que ela nos ensinou. Falou, vou dar para vocês o texto de ouro da Bíblia, de ouro. Mateus 7,12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós a ele, porque essa é a lei e os profetas. Então, nesse texto aqui, Jesus Cristo, ele coloca a nossa posição para resolver todas as questões. Eu me queixo que alguém me decepcionou, me aborreci, eu estou pensando em sair da igreja. Mas antes de você tomar qualquer decisão, pense bem em quantas pessoas você também já decepcionou. Porque é muito fácil no momento da nossa vida tomarmos atitudes baseadas ou fundadas apenas naquilo que nós estamos sentindo naquele momento. E o que já fizemos outros sentirem também.
Então é um momento de reflexão. A gente não pode sair, né, achando que... Porque se formos olhar, pastor Eliel, da questão da decepção, né, como frustração, a gente não sai de casa. Não é verdade? Ninguém sai de casa. Tá, você se frustra dentro da sua casa com alguma coisa, já falou da frustração no trabalho, né, já falou da frustração nas relações do dia a dia, e a nossa vida é isso mesmo, sabe? Essa questão, porque as relações humanas, elas são difíceis. Foi dito aqui, a natureza humana é difícil. Agora, nós não podemos nos deixar influenciar, sabe? A ponto de permitir que isso roube a nossa alegria, a nossa capacidade de viver. Às vezes a pessoa está ali no rebanho, na igreja, porque o tema é decepção na igreja, está muito bem, uma palavrinha, uma coisinha qualquer, a pessoa já toma uma atitude, né? Não, vou sair, vou largar. Não, pera aí lá, ô meu irmãozinho, tá me ouvindo aí, calma aí, segura aí. Ah, porque na verdade, o que a gente fala quando vai aconselhar alguém dessa área? Né? Eu pelo menos já fiz isso algumas vezes. Escuta, o irmão te decepcionou, mas e Jesus? Não, Jesus não tem nada a ver com isso não, o problema é o irmão. E a gente sai da igreja por causa de um irmão. Vai encontrar o mesmo irmão ou a mesma natureza do irmão em outra igreja. Entende? Então é resolver o problema. Então o que eu quero que o irmão faça comigo, Jesus disse, faz a ele também. Ah, mas eu dou bom dia, eu dou a paz, ele não me responde. Continua dando, Tá. Eu tenho não é me debatido, mas eu tenho implicado com determinados irmãos, né? Que todo mundo chega, ai pastor, a paz, a paz, a paz. E você deu essa paz ao seu vizinho hoje? Essa paz com ênfase que você está me dando, né? Pastor, a paz. Você deu para o seu vizinho, deu para o seu colega de trabalho? E a gente, né, dá tanta paz para quem tem paz. E quem precisa de paz não recebe. E essas pessoas que não recebem a nossa paz estão decepcionadas conosco também. Poxa, aquele crente tem algo para me oferecer e não me oferece. Sabe, ele dá paz para todo mundo, não dá para mim porque eu não mereço essa paz. Ele está decepcionado conosco. Então nós precisamos rever essa atitude de decepção, esse malogro, essa esperança que não acontece, essa situação que não se resolve, olhar para dentro de nós. Será que estamos oferecendo aos outros o que queremos que eles ofereçam para nós também? É a reflexão de hoje. Tá aí. Os ouvintes participando aqui, não vou nominar ninguém não, fica tranquilo para poder participar aqui com a gente, tá bom? Porque às vezes nomina aqui, às vezes resolver, né? Você não falou isso, falou pro planeta de audiência, mas não falou para mim, então vamos lá. Ouvintes aqui, sobre a enquete, essa enquete mexe comigo, como pastor membro não estou decepcionado com a igreja, mas sim aprisionado em termos de ministério pastoral. Delicado assunto, como por exemplo sendo ignorado, enquanto arde em mim o desejo da prática de estar ao lado do titular, não sendo a virtude da paciência, esperando no Senhor, até que entendo que se deva fazer, decepcionando-se ou não, já teria sido causado tremendo reboliço ou qualquer outra coisa da espécie. Diz aqui, alguém do ministério, aliás, eu não sei se o ministério sofre mais do que o corpo da igreja. Os pastores agora ignorados. Vamos combinar aqui. Eu estou chegando agora para esse negócio. Muitos perseguidos também. Muito alijado também. Vamos combinar aqui. A gente queria o ideal, mas nós estamos vivendo o real. Ou não, Bispo Davi? É verdade. De fato, a questão ministerial ela é muito sensível, né? Existem pastores que estão no ministério como titular de um ministério, mas por conta da insegurança ministerial, eles têm dificuldade de dar oportunidade aos seus colegas, aos seus pares. A gente observa muito isso. A insegurança faz com que o cara se abrace no púlpito, trepe no púlpito, e o púlpito é meu. Aqui só eu prego, aqui só eu falo, aqui só eu dou. E os outros obreiros ficam ao lado ali, sem uma oportunidade. Isto é fato. Por outro lado, Eliel, um professor meu disse que o campo é um mundo. O campo é um mundo. E às vezes a gente fica vendo obreiros sentados numa tribuna com outros 50, 60 obreiros e reclamando que não teve oportunidade para pregar. Não prega há 3 meses, não ora há 5 meses,
Gente, e tem tanto lugar para você pregar. A gente mesmo tem trabalhos aí no interior do Brasil, tem tantas cidades sem uma igreja evangélica, tantos bairros sem uma igreja evangélica. Por que esse obreiro, ao invés de estar ali numa igreja local brigando por oportunidade para pregar, brigando por oportunidade para fazer alguma coisa, não se coloca à disposição do seu pastor para ser enviado para algum lugar, para ser uma bênção em outro lugar? Então, os dois lados, eles de fato existem. Existe o lado daquele pastor titular que, por conta da insegurança, ele não dá oportunidade a outros, isto é um fato, e acaba sendo motivo para soterrar ministérios. E, por outro lado, existem pessoas que, por uma comodidade, não querem sair daquele local e querem servir naquele local, quando poderiam se colocar à disposição do seu pastor, não fazer uma rebelião, não. Se colocar à disposição do seu pastor para ser enviado para outros locais, para serem bênçãos em outros locais. Então, eu acho que as duas questões, de fato, precisam ser analisadas. Muito bem. Os ouvintes estão participando aqui. Quero você participando também aqui com a gente. Quando nós recepcionamos com a igreja local, devemos continuar olhando para o alvo que é Cristo, o verdadeiro e único motivo de estarmos ali, e que nunca irá nos decepcionar. Um beijo, obrigado aí pela participação. Outro ouvinte de Saquarema: já me decepcionei com algo muito sério que aconteceu na minha igreja, e a solução que encontrei foi orar e pedir direção a Deus. Não saí, Deus me fez entender que ninguém é perfeito, não existe igreja perfeita. Você não está ali por causa de homem, sim por causa de Deus, diz aqui. Muito obrigado pela participação. Petrópolis. Tá aqui. Antes eu era imatura e saí para outra igreja. Hoje, mais experiente na palavra do Senhor Jesus, estou alicerçada na rocha inabalável. Nada mentira da presença desse eterno Deus. Eu simplesmente oro mais pela decepção causada. Peço a Deus que tudo esclareça, diz aqui. Muito obrigado pela participação. Muita gente aqui participando. Deixa eu fazer o seguinte: a gente vai para o intervalo. Em um minuto a gente volta com toda a segunda parte do nosso debate, a gente continuar falando sobre esse assunto. O tema de hoje: o que fazer quando se decepciona na igreja local? Até já. Já de volta com a segunda parte do nosso debate nesta manhã, discutindo o tema: o que fazer quando se decepciona na igreja local. Você sabe, discutindo aqui este assunto com o pastor Roberto Inácio, com o bispo Davi Gualberto, com o pastor Walter Miranda e também com o pastor Josué Valandro Júnior. Pastor Josué, eu li agora que antes de ir para o intervalo, a ouvinte participando aqui dizendo assim: quando eu era imatura. A gente tem que falar também sobre isso, porque é uma questão de falta de maturidade. Ou para quem está começando agora, ou sei lá, ou não cresceu de fato. Eu não estou falando de tempo de igreja, porque são coisas distintas. Às vezes a gente faz uma confusão com tempo de igreja. Tem gente que está na igreja há 30 anos e é imaturo. Tem gente que chegou agora e já conseguiu compreender exatamente isso. Eu acho que é importante também a gente falar sobre isso. Não, pastor Valandro? E aí, conectando essa sua fala agora, pastor Léo, com o que foi perguntado o bispo Davi agora, as duas coisas elas se encaixam, porque tem muitas pessoas que eles receberam um título de presbítero, de pastor, de bispo, de líder isso, líder aquilo, papa, sei lá o que ele recebeu de título num outro ministério. Um belo dia ele chega na igreja de um de nós aqui. Ele chega aqui, cara, a gente tem aqui uma história. A gente tem aqui uma filosofia de trabalho, tem uma visão, tem uma doutrina. O cara vem para cá de outro ministério e isso não tem problema nenhum. A gente não estou aqui falando mal da pessoa. De repente ela mudou de bairro, mudou de cidade, ou de repente ela viu que na doutrina do lugar que ela estava não está atingindo muito o objetivo dela e ela saiu em paz, conversou com o pastor dela, não xingou ninguém, não falou mal. Falou: olha, eu não estou me ajustando muito aqui. Eu estou indo para outro lugar, que eu estou me sentindo melhor. Pô,
na boa, conversando. Mas quando ele chega na outra igreja, ele acha o quê? Que ele vai para o púlpito. Calma aí, pastor Inácio, dá licença aí, que eu quero oportunidade. Que oportunidade que você quer, cara? Calma aí. Que isso? Você quer oportunidade? Você já olhou quais são as necessidades da igreja, os ministérios disponíveis? Você já pensou em pregar no nosso ponto de pregação? Não, você quer domingo à noite. Você quer pregar no dia da ceia. Então, é difícil também. Porque esse camarada, ele não entende. Você sabe que tem gente, pastor Eliel, é até bom que eu estou mandando um recado logo geral aqui, que se convida para pregar na minha igreja. Pô, se convida, nunca vai ser convidado quem se convida. Pô, feio. Pessoa, Davi, não dá para me levar lá não? Feio. Convite a pessoa faz, né? A gente que se convida não, é feio isso, é constrangedor, sabe? Constrangedor, fica uma situação assim, é chato. Nós não temos tantos domingos no ano, não, são só 52. Aí tira as datas festivas que já tem, né? Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, dia disso, dia daquilo, vai sobrando menos tempo. Não é simples assim não, mas é constrangedor. Aí fala o quê? É centralizador, é isso, é aquilo. Bom, não é por aí. Então, acho que isso é imaturidade. Tem muita gente que tem o título, mas não tem maturidade. E aí, a gente volta para as palavras do apóstolo Paulo, para não se impor as mãos sobre ninguém precipitadamente. Eu não vou dizer que eu nunca errei nisso. Eu já errei nisso. Se algum pastor aqui nunca errou nisso, parabéns para vocês. Eu reconheço que eu já botei a mão na cabeça de gente que depois falei, poxa, ali não foi melhor. Então estou tentando melhorar, estou tentando me aprimorar. E Deus sabe que eu fiz convicto de que estava acertando. Não fiz por barganha nenhuma, não fiz por troca nenhuma, não. Achei que a pessoa realmente tinha atingido no patamar. E aí eu falei, opa, eu tenho que acordar. E agora estou muito mais exigente, porque eu não quero falhar com o mandato divino. Então, precisa haver maturidade também de muita gente que tem título, diácono, pastor, presbítero, bispo e tal, mas que quando chega num determinado ambiente, não sabe se portar com maturidade, esperando em Deus as suas oportunidades. Muito bem. Pastor Walter Miranda, deixa eu tocar agora aqui. Vou mexer no vesperozinho aqui. Vamos lá. O ouvinte participa aqui, diz assim: o que fazer quando o líder novato não aceita uma família fundadora da igreja? Olha isso, de 36 anos, dizendo que é pedra de tropeço. São dois extremos aqui. A família fundadora, e quando eu falo família fundadora, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? E chega um líder novato. Aí isso aqui é nitroglicerina purinha, esse negócio aqui, se não tiver entendimento e direção de Deus, não, pastor Walter? Bom, por um lado eu vejo que é uma imaturidade do novo pastor que está chegando. Geralmente o novo pastor que chega tem sempre aquela turminha para fazer a cabeça do pastor, do irmão tal, do irmão ciclano. Então já fica ele dentro dele com a imagem ruim de A e de B. Por outro lado também, eu acho que o novo pastor deveria conhecer mais quem são os fundadores, que merecem respeito, carinho, porque são membros fundadores da igreja, não devem ser tratados no pontapé, mas com carinho. Olha, membro fundador da igreja. Poxa, isso tem muita importância. Né? Estava ali, batalhando, e a igreja tem alguns anos, aí chega um pastor novo, e ele vai logo arrebentando, porque talvez quer jogar para escanteio, está mal informado, já chegou, já vai recebendo fofoca. Isso acontece, gente. Vai recebendo fofoca de A de B, ele já fica olhando para aquela família de banda e não quer muito papo. Eu acho que não pode ser assim. Um pastor novo, eu me lembro que um pastor amigo meu, ele foi mandado para Rondônia, lá para o Nordeste, Norte, né? E ele logo, pastor novo, ele veio conversar comigo: pastor Walter, eu quero chegar lá e eu quero mudar tudo, quero mudar o secretário, quero tirar o tesoureiro, colocar outro. Ele sentou comigo, eu digo: não, você não vai fazer isso, você tem que entrar no barco e deixar o barco ir nas ondas e você ir observando, porque se você fizer isso, você vai criar um clima de antipatia.
E ele aceitou o meu conselho e Deus abençoou ele. Que o pastor novo que chega quer mudar tudo logo. Entrou hoje, amanhã já quer tirar o tesoureiro, já quer mudar isso, já quer tirar aquilo. Aquela família de fundador já era, você já passou, tem crente novo. Não pode ser dessa maneira. Tem que chegar com carinho, com amor com todos, observando, analisando, para que tudo dê certo e também não sair pisando menos fundador de uma igreja que eu, na minha imaginação, no meu ponto de vista, precisam ser tratados com muito carinho. E o pastor novo também precisa ter um pouco mais de cuidado. Porque geralmente, pastor novo não gosta de buscar uma ajuda de um pastor mais experiente. Esse lado também. Tem muitos pastores novos aí que estão fazendo bobagem porque não têm a humildade de pararem para conversar. Eu acho que o êxito do meu ministério também foi isso. No início do meu ministério eu enfrentei cada abacaxi que não era brincadeira. Mas sabe o que eu fazia? Eu corria para perto dos pastores mais experientes. Olha, eu estou enfrentando isso aqui, como é que eu vou fazer? Me ajuda aqui. E com isso Deus me abençoou. Eu falo isso porque isso foi bênção para mim. E hoje eu vejo um monte de pastores novos que eles não gostam de buscar experiência com um pastor com cabeça branca, experiente, com o pastor Roberto aqui, homem de Deus, com outros pastores, porque, não, eu sei, quem me colocou no ministério foi o Espírito Santo, quem me ensina é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não ensina ninguém a fazer bobagem, não. O cara faz bobagem porque não é humilde. E tem outro lado também, que é o lado do púlpito e o lado do rebanho. O lado do púlpito, desculpa, bispo, não é o seu caso, mas tem muitos bispos aí, líderes de convenções, de Assembleia Geral, de sínodo, de presbitério, que os camaradas, eles parecem que perseguem os seus liderados. Tem muitos pastores aí que poderiam produzir mais, mas não são chamados. O pastor... Tem pastor que tem medo de perder liderança. Então, um bispo, para mim, um pastor que dirige uma convenção, uma Assembleia Geral, é um bispo. Eu vejo assim. E fica com medo, então. Poderia delegar poderes aos pastores que estão ali, capacitados, experientes para ajudá-lo. Não, ele não pode fazer. Ele quer pegar o mundo com as pernas. Por quê? Porque ele fica com medo de ser derrubado. Olha, meu Deus do céu, se o cara está fazendo o que Deus quer... Ninguém vai derrubá-lo, Deus vai dar vitória, mas ninguém tira o lugar de ninguém. Mas tem gente assim, com esse medo, aí não valoriza. E também existem outros que ficam colocando pedra de tropeço, igual aquele, tem um monte de crente aí com carteirinha de vida eterna, tá? O camarada tem 30, 40 anos de crente, aí chega um crente novo, pastor Leo, o indivíduo chega cheio de gás, cheio de vontade, ele quer evangelizar, ele quer ser bênção na igreja, ele quer trabalhar. Pera lá, rapaz, você aqui, que é isso, rapaz? Eu já tô 30 anos aqui, não é assim não. Pronto, começa a matar o irmãozinho. Até jovem, começa a aniquilar o irmãozinho. Ele vai diminuindo, vai murchando, daqui a pouco é dele. Porque os crentes aí com carteirinha de vida eterna, que não existe isso, acham que são dono da igreja, não querem dar lugar aos que estão... Esses turminha de carteirinha de vida eterna não passam de soqueira velha, porque eles estão aí para atrapalhar a obra de Deus. E um monte de gente nova querendo chegar para ser uma bênção na igreja não consegue por causa dessa turma. Por outro lado, falei que foram dois, são os dois lados. Por outro lado, a família fundadora também, muitas das vezes, se abirroga o dono da igreja. É isso também. E aí arrebenta o cara que está lá na frente com peso de... E aí eu quero usar aqui um termo muito bonito que o pastor Valandra acabou de usar agora. O peso espiritual que se tem nisso. O peso pastoral que se tem nisso. E às vezes amarra a mão do pastor, a decisão do pastor novo. E aqui não é a defesa, mas é o que de fato acontece lamentavelmente, pastor Roberto, que qualquer atitude, qualquer decisão tomada pelo líder é rechaçado pela família que se abirrogando como dona da igreja. Isso também é por isso que eu falei que o negócio é um vespeiro e tem dois lados isso aqui, pastor Roberto. Essa é boa, pastor Eliel. E eu tenho algo para lhe dizer e dizer para os nossos ouvintes, para os nossos companheiros. Eu já vivi isso. Há alguns anos atrás, eu fui enviado a uma cidade para substituir um pastor. E quando cheguei, encontrei uma igreja organizada e uma família. E família grande. Não era família de 4 pessoas, não. Eram irmãos, eram cunhadas, eram filhos, eram sobrinhos. Enfim, era uma família grande.
que quando cheguei, que assumi, um deles falou assim, o senhor sabe, né? Nós fundamos essa igreja. Aí eu falei, que bom, irmão. Fico muito feliz de saber, eu realmente fico alegre e tal. E um deles um dia falou assim, qual vai ser o seu procedimento? Porque aqui o primeiro pastor foi assim, o segundo foi assim, o terceiro foi assim. E eu falei, olha, nesse momento eu não tenho resposta para o irmão. Eu propus no meu coração, eu particularmente, vir aqui todos os dias, 7 horas da manhã e orar. E eu quero convidar o irmão para orar comigo, os demais membros da família fundadora, para a gente orar. Porque eu creio que na oração nós vamos encontrar resposta para todas as coisas. E o fato é que ninguém veio orar. Mas todos os dias eu estava lá às 7 da manhã, pedindo graça, pedindo sabedoria. Pastor Eliel, e você que me ouve diante desse fato aí colocado, né, dessa palavra colocada, dessa família mesmo fundadora, que muitas vezes quer usurpar o direito, né, dizer não, nós fundamos, então tem que ser do nosso jeito, tem que ser como nós queremos. Não foi fácil, pastor Eliel, mas Deus nos deu vitória. Não foi confrontando a família, não foi, discutindo, nada disso. Tive algumas experiências interessantes e eles também. Um deles um dia me encontrou num lugar da cidade e aí ele falou assim, pastor, se o senhor terminar seu afazer aí, o senhor passa lá na minha casa, porque eu tenho lá umas ofertas, uns dízimos lá, e o senhor aproveita e já passa lá. Eu falei, meu querido, deixa eu lhe dizer, as suas ofertas, o seu dízimo, o senhor entrega lá no santuário, no gasofilácio, no dia do culto. Eu não vim aqui para ir na sua casa, pegar dízimo e oferta. Eu vou lá na sua casa tomar um café, orar pela sua casa, pela sua família. Ele assustou-se. E aí depois ele conversando comigo disse, pois é, o outro pastor fazia assim, ele ia na nossa casa. A gente não precisava nem levar o templo não, ele ia na nossa casa. Eu falei, pois é, irmão, mas ele fazia isso, eu não faço. E com a graça e misericórdia de Deus, pastor Eliel, não foi fácil, não foi, mas não foi mesmo. Porque tudo aquilo que você imaginava melhorar para o bem da obra de Deus, no dia seguinte o presidente do ministério sabia. No dia seguinte, alguém ligava, o pastor está querendo fazer isso. Aí o presidente me ligava, Roberto, estão falando isso assim, eu digo, eu sei. Mas vai orando, vai pedindo graça, vai com sabedoria. E pela misericórdia de Deus, 3 anos e pouco depois, nós deixamos esse rebanho nas mãos de outro pastor e todo este povo nos abraçava, nos honraram, nos abençoaram. Foi um momento difícil, não foi fácil não. Porque as pessoas se acham no direito, né, de fundadores. É como se fosse assim, olha, a igreja é nossa, não é? Nós estabelecemos e a gente já tem as nossas regras, já tem o nosso jeito. Só que esquecem-se essas pessoas que a igreja é de Deus. Eu gosto muito da expressão de Paulo lá em Atos 20, 28, se despedindo dos anciãos de Éfeso. E aí ele diz, olha, olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Senhor vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, cada vida que está ali na casa de Deus, na igreja de Deus, é do Senhor. Ele resgatou com o seu próprio sangue. Não é? E, além do mais, nós precisamos entender uma coisa, pastor Eliel, que é a igreja. A igreja é uma grande família. Paulo diz isso lá em Efésios 2,19, nós agora somos da família de Deus. E família, irmão, é isso aí que você sabe. Como é que é a sua família? Todos se dão bem, todos se falam, ninguém decepciona o outro. Não é assim a sua família? Ah, não? Pois do mesmo jeito é a igreja. Não é? Somos pessoas, somos gente, e aí aqueles que estão há mais tempo se acham como que os donos, não é, da igreja, mas na verdade o dono da igreja é o Senhor, foi ele que morreu, o pastor é um líder. E só para completar aqui o pensamento, foi falado, né, da imaturidade. Tanto é imaturo o crente que age dessa forma, como é imaturo talvez o líder que queira impor, não é, uma mudança repentina. Não se impõe mudança repentina. Não.
Pela graça e bondade de Deus, em 26 de dezembro de 2004, assumimos a Assembleia de Deus ali, a sede em Nova Holanda, e tinha o estatuto antigo, muitas coisas. E alguém falou assim, como é que vai ser, Roberto? Eu falei, não sei como é que vai ser. Vamos aguardar. E fiz como o pastor Walter disse, eu entrei no barco e fui caminhando com o povo, né? Fui caminhando e fui vendo as necessidades. E dentro das necessidades fomos colocando. E hoje, pela graça de Deus, né, é um novo rebanho, com um novo pensamento. Tá? Todo mundo trabalhando no mesmo objetivo, no mesmo propósito. Porque mudanças não se faz de qualquer forma, nem tempestivamente. Porque aquilo que Jesus disse, eu continuo de pé nessa palavra. Aquilo que eu quero que os outros façam comigo, eu devo fazer com eles também. Muito bem. Eu sabia que ia chegar. Eu só achava que não fosse dar tempo, Bispo Davi Gilberto, essa pergunta aqui. Confesso, né? Falei que eu ia chegar 12h15, mas chegou aqui a tempo. Mulher de pastor manda na igreja? Uma pergunta aqui. Olha isso aqui. Eu sabia. Pra mim ia chegar 12h20. Não era tempo da gente fazer, mas chegou aqui. Chegou há tempos aqui, Bispo Davi. Que, aliás, isso aqui daria um debate. Na verdade, isso aqui daria um debate, porque é verdade. É a realidade que nós vivenciamos e nós, muitas das vezes, até com companheiros nossos, a gente acaba vendo os negócios assim complexos, não, Bispo Davi? É uma tragédia na vida do obreiro quando a esposa deixa de ser uma ajudadora, uma auxiliadora, para ser a pastora da igreja. Isso tira completamente a autoridade do obreiro. Quando a igreja percebe isso tira completamente a autoridade do obreiro. Por outro lado, a igreja se ressente muito também quando o pastor tem uma esposa inoperante, uma esposa que não tem nenhum tipo de envolvimento com a igreja. Não é que ela tem que ser pastora. Muitas vezes Deus não chamou a esposa para ser pastora. Isso acontece muito. Mas é necessário que a igreja olhe para a esposa do pastor como alguém que está envolvida com o ministério do esposo, que é uma auxiliadora, que é uma ajudadora, que é alguém influente positivamente, não alguém que usurpa da autoridade do esposo e acaba trazendo problemas para o ministério do esposo. Então, eu acho que o equilíbrio nessa questão ele é muito importante. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O equilíbrio é importante nessa questão. Muito bem. Aqui alguém gostaria de falar alguma coisa com relação a isso, pastor Valandro? Há muitas igrejas que contratam um que quer levar dois. Entendeu? A minha esposa, ela pode ser pastora, como ela pode ser minha mulher. E se ela cumprir bem o papel dela como minha mulher, como mãe dos meus filhos, a igreja tem que estar feliz na vida. Por quê? Porque isso vai me dar tranquilidade para exercer o meu chamado. Agora, tem mulher que realmente tem uma vocação pastoral. Tem. E ela tá junto com o marido ali, né? E tá pastoreando mesmo, tá cuidando. E exorta, e orienta, e treina. E a gente tem que reconhecer isso também. O único problema é que algumas mulheres não têm esse perfil de forma, vamos dizer assim, mais delicada. E a expectativa, se ela é a pastora da igreja, a pastora titular é uma coisa. Uhum. Mas quando ela começa a passar por cima da autoridade do marido, isso não cai bem. Não cai bem. Aí a gente vai falar assim, não, você está com um papo de machista. Não, não é papo machista. Há uma expectativa em qualquer segmento social que o marido não seja uma voz murcha, que ele não seja um inofensivo acompanhante, que ele seja homem, que ele seja macho. Não quer dizer que ele está mandando a mulher, pisando, nada disso. Mas ele também não pode ser um bola murcha, que a mulher manda e ele... ela falou? Tá, não sabia, pô. Pega mal. Ninguém espera isso de um pai. Ninguém espera de um pai que o filho, a mãe que cuida, faz tudo e o pai não sabe nem que o filho está doente, que o filho está com problema na escola. Da mesma, na igreja, pior ainda. Se ele foi convidado para ser o pastor da igreja e ela começa a dominar, isso vai ter problema. E as pessoas que estão com alguma dificuldade com ele vão entrar por aí. Isso vai gerar um mal-estar na igreja incrível. Pois é, nós fizemos um debate aqui com as esposas de pastores. E a gente está até para voltar. Porque não é uma missão fácil. Não é uma missão fácil. Comumente o chamado é do pastor, mas vem junto. E, aliás,
acaba sendo ali o equilíbrio na vida pastoral de um homem. Foi exatamente isso que nós estamos falando aqui. Quando vai muito além, é complicado. Quando está muito aquém, também complica a vida ministerial, hein, pastor Walter? Verdade, é uma linha muito tênue, né? Porque tem mulheres ativas, esposa de pastores, mas ela tem que saber o lugar dela. Eu vejo, ao longo do meu ministério pastoral, pastor Eliel, pastores que naufragaram porque a esposa, ela quer agir como pastora na igreja. Aí a igreja fica insatisfeita. Eu quero um pastor, fica insatisfeito, e aí o que ocorre? Traz problema e a igreja não quer nem mais o pastor. Eu acho muito importante, eu não sei se é feito, os líderes, né, de ministérios que têm pastores liderados, porque os pastores são ovelhas dos bispos, fazerem reuniões do pastor e da esposa. Eu acho isso muito importante, não é? Mas parece que pouco existe isso. Convocar todos os pastores com a esposa para um café, para uma reunião ali do ministério, né? Que tem grandes ministérios aí. Isso vai ajudar muito, mas cada um para si, ninguém se preocupa, eu sei lá o quê. Eu vejo muito pouco isso, mas acho muito importante. Agora, a esposa do pastor saber se colocar como esposa de um pastor é importante para o êxodo do seu marido, para ele não cair no ojeriza por parte da igreja. Muito bem, tem resultado final aqui da nossa pesquisa e nesse final uma frase para a gente resumir o nosso debate hoje. É tudo isso que nós falamos aqui nessa 1 hora. Olha, os ouvintes parabenizando aqui a mesa. Aliás, um tema esclarecedor, porque muitas vezes essas pessoas também não têm voz, no sentido de fazer o quê? Faz como? Então hoje o Debate Melodia trouxe então esse esclarecimento à luz da palavra de Deus. Pesquisa do dia. O que fazer quando se decepciona na igreja local? Você sabe, 75% dizendo que sim, olha aí. 25% dizendo que não, mas agora já sabe também, né? 100% ouviu então aqui o nosso debate. Debate esclarecedor, cada um contando as suas experiências aqui, né? Porque cada um tem a sua experiência no seu local, né? Na igreja local, como isso enriquece a vida, porque aí fala da prática em si. Bom, estamos terminando o nosso debate. Quero agradecer ao pastor Roberto Inácio, da Assembleia de Deus Filadélfia, na freguesia, Avenida Tenente Coronel Muniz Aragão, 890 na freguesia. Pastor Roberto Inácio, para a gente resumir o nosso debate hoje. Não se decepcione com o dono da igreja, com o Senhor da igreja. Ele nunca terá culpa nenhuma na minha história, nem na sua história. Nós podemos nos decepcionar com quem quiser, com ele, jamais. Tá aí. Pastor Josué Valandro Júnior, pastor da minha querida Igreja Batista Atitude na Barra da Tijuca, na rua Silvio da Rocha Polis, 751, na Barra da Tijuca. Meu pastor, resumindo o nosso debate hoje. A gente pode estar se decepcionando porque aquilo que a gente viu no outro é o que a gente traz com a gente também. É muito importante ter a maturidade de tentar analisar, avaliar profundamente os dados, para que a gente às vezes não tome um pré-julgamento e, na verdade, aquela pessoa simplesmente refletiu uma área mal resolvida dentro da gente. Então, no outro eu encontro solução para mim mesmo. Vamos em frente. Maravilha! Meu bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, em Padre Miguel, na Estrada da Água Branca, 3606, Padre Miguel. Meu bispo, obrigado pela presença hoje aqui, sempre muito bom tê-lo aqui. Obrigado, irmão. E resumindo o nosso debate hoje... O prazer foi todo meu estar com você, com nossos amigos aqui. E eu diria ao meu ouvinte, ao nosso ouvinte, que ele identifique qual é a causa da decepção. Se for interna, resolva consigo mesmo, mude o seu olhar, mude o seu prisma sobre aquela questão. Se for externa, procure a pessoa, ou as pessoas, ou a liderança da igreja, dialogue, converse, perdoe, ame e siga em frente. A Igreja de Cristo, com certeza você vai ser muito útil aí no lugar que você foi plantado pelo Senhor. Pastor Walter Miranda, do Ministério da Obra da Restauração de Tudo, em Jardim Alcântara, na Rua Valente do Couto, 542, em São Gonçalo, Jardim Alcântara. Resumindo o nosso debate hoje, meu pastor. Um pouco mais de paciência uns com os outros e atitudes na igreja local, com a melhor das intenções, para que o problema seja resolvido e a pessoa continue ali servindo ao Senhor. Maravilha! Gente, vem aí a Débora Lira, a partir de agora, comandando o Tarde Maior aqui na nossa Melodia, logo mais às 10 da noite. Tem o nosso Cristo em Casa, vai estar pregando logo mais o pastor
da nossa querida Assembleia de Deus em Jardim Primavera. Pastor Sérgio Brito vai estar pregando logo mais, a partir das 10 da noite aqui no nosso Cristo em Casa. Deus abençoe a todos, um grande abraço, uma boa tarde para você, uma boa quarta. Obrigado, gente.